Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma live Paulos. E sejam bem-vindos, boa tarde. Nós estamos encerrando o nosso ciclo de lives sobre catequese. E eu tenho certeza que essa formação foi muito importante para a missão de todos vocês. A catequese também faz parte da missão da Paulos e os nossos trabalhos diante desse tema tão central e precioso para a igreja não se encerram por aqui. Então, eu convido a todos a seguirem as páginas de nossas redes sociais, para que vocês possam acompanhar a nossa programação, as nossas publicações. Nós temos muita coisa pela frente, temos muitos trabalhos, temos novidades, temos publicações, então vale a pena você seguir as nossas páginas, tá bem? Nós temos aí o nosso canal no Facebook, no Instagram, no YouTube, aqui no Facebook. Você pode curtir a página da Paulus, para saber, inclusive, a nossa programação. Deixa eu ver quem está por aqui. Já tem bastante gente. Marisa, boa tarde. Rosa, querida, paz e bem. A Cris Correia também está por aqui. Cláudia Marques, boa tarde para todos e todas. Rita Baldin, que bom te ver novamente. Ela que é coordenadora da Diocese da Pastoral Catequética de Governador Valadares, Minas Gerais. Josi Brito, Neuzinha também está por aqui, Cláudia Marques, a Leila Maria da Cruz, está dizendo que esse ciclo foi abençoado. Muito obrigada por toda a dedicação e carinho, que Deus abençoe todos vocês. A Miriam também, boa tarde, paróquia Nossa Senhora do Patrocínio Jaú, Diocese de São Carlos. Tem gente de todo o Brasil aqui, vão chegando, compartilha essa live, compartilha com o seu amigo, com a sua amiga, com o catequista que você quer partilhar, né? Daqui a pouquinho teremos aqui Padre Paulo César Gil, que é especialista em psicopedagogia e terapia familiar sistêmica. Minha parceira de trabalho, Cleane Santos, também está por aqui. Daqui a pouquinho ela vai estar entrando. Então, gente, relembrando, todos que passaram por esse encontro online, eu aproveito para agradecer vocês que estiveram conosco desde o primeiro ciclo de lives sobre catequese. Eu estou vendo aqui que tem gente que está com a gente não só no ciclo de catequese, mas em outras lives também. Então, eu quero agradecer todas vocês que estiveram, que estão com a gente, e quero agradecer também os nossos convidados, né? Eu queria relembrar aqui cada um deles, quero agradecer imensamente a contribuição de cada um durante esse ciclo sobre catequese. Abrimos, então, o nosso ciclo com o Padre Humberto, sobre a vocação, ministério e missão do catequista. Se você que está aqui hoje não teve a oportunidade de acompanhar, gente, não tem problema, tá? Você pode ir aqui no Facebook mesmo, em vídeos, e você consegue conferir todas as lives. No YouTube, elas também estão por lá, tá bem? Bom, na sequência, o nosso convidado foi o irmão Nery. Nosso querido irmão Nery falou sobre catequese com adultos. Na semana passada, a Rosemary, a nossa autora Rose, né, esteve por aqui trazendo alguns desdobramentos sobre mistagogia. E também, na semana passada, ouvimos o padre Ivanildo de Paiva, falando sobre duas dimensões fundamentais da evangelização, que é catequese e liturgia. No nosso encontro de ontem, o consultor de catequese Altieres dos Santos trouxe reflexões sobre catequese com crianças, e hoje encerramos também com chave de ouro, né, com o tema catequese e família. O nosso convidado é o Padre Paulo César Gil. Eu já antecipei para ele que em todas as lives, quando a gente fala em desafios de catequese, surgem por parte de vocês o tema família, né, que é um grande desafio. Então, hoje é a oportunidade que vocês têm de tirarem dúvidas, né, de partilhar, de conversar, como é que vocês trabalham aí com a família, gente. Então, para vocês continuarem por dentro de toda a nossa programação, eu vou fazer mais uma vez um pedido. Curtem a nossa página aqui no Facebook. Sigam a Paulo, gente. Por aqui tem lançamentos, tem descontos e tem uma programação especial para vocês. E, não acaba hoje não, gente. No final dessa live, eu vou passar uma programação especial. O que vai acontecer na semana que vem e também sobre
um simpósio de catequese que nós estamos preparando para vocês. Então, fiquem atentos, porque nós vamos passar toda essa programação daqui a pouquinho, tá? Então, enquanto vocês curtem, é com muita alegria que nós vamos receber aqui, então, minha parceira, Cleane Santos, e também o padre Paulo César Gil. Sejam todos bem-vindos, já estão chegando por aqui, Cleane Santos. Olá, padre! Boa tarde. Cleane. Boa tarde. Sua bênção, padre Paulo. Deus abençoe, é uma alegria muito grande estar com vocês, viu? Amém. A alegria é toda nossa. Amém. Antes eu gostaria de dizer que, assim, eu nunca gostei muito de fazer abertura ou encerramento de algum processo, né? Mas eu vou entender esse último dia como ponte para novos projetos que virão pela Paulus. Então, fico mais tranquilo nesse sentido, né? Então, e quero já parabenizar toda a equipe da Paulus por esse ciclo de lives tão importante nesse mês, sobretudo para os catequistas, a formação dos catequistas ao longo desse mês de agosto. Foi muito bom e parabéns, eu acho que é um caminho que agora não tem volta, né? Em nome da Paulus, nós agradecemos. É uma alegria mesmo a gente compartilhar. A gente vê, padre, que tem muita troca, né, de informação, tem muita partilha aqui. A gente está aqui conversando, mas tem o chat, e elas trocam informação, né, eles, no geral, todos trocam informação de como estão trabalhando a catequese, especialmente nesse momento tão delicado em que estamos passando, e a gente vê, então, como um momento muito especial de formação mesmo, né? Durante as nossas lives, muito foi falado sobre conversão, sobre formação. Então, eu acho que esse é um espaço que a Paulus abriu para a formação. Por isso que nós escolhemos aí a dedo, né, os autores que realmente podem contribuir para essa formação de todos os catequistas. E olha, que nós temos catequistas de todo o Brasil aqui, viu? Ai, que beleza. Muitos catequistas. Que bom. Muito bom. Bom. Pois não. Para começar, então, acho que a gente poderia começar falando sobre a relação de família e catequese como lugar de encontro, pode ser? Pode ser. Então, queridos catequistas, então, boa tarde a todos que estão aí. Nós temos uma missão muito grande em nossas mãos, no nosso coração, para evangelizar tanta gente. O Papa Francisco tem insistido na importância de se pensar este caminho agora virtual como caminho de evangelização. Ele chega até a falar que nós estamos agora servindo num novo continente, e é esse continente virtual, não é? Foi bom saber, e a gente pôde acompanhar a primeira live com o Padre Humberto, que fez a abertura deste ciclo, que também é o meu parceiro, né? Na autoria deste livro, sobre a iniciação à vida cristã e pedagogia catecumenal. Por isso, eu escolhi pontuar algumas questões importantes para a nossa conversa de hoje, com o texto, o livro, né, com alguns parágrafos desse livro, que vão nos ajudar, então, a entender de uma forma muito simples, mas muito objetiva, o processo de iniciação à vida cristã que se deu na igreja primitiva, mas que serve como inspiração para nós hoje. Até porque, na verdade, as conversões aconteciam em família, então eu acho que esse tema está bastante importante, bastante atual. Para quem já tem o livro, para quem vai comprar a partir de hoje o livro, eu já quero fazer uma indicação. Peguem depois na página 70 do livro, página 70, e aí vocês vão encontrar um parágrafo sobre a paróquia. A paróquia como lugar privilegiado, ou como ponto de referência e abrigo, né, para esse processo de iniciação à vida cristã. Então, vamos lá. Padre, antes do senhor começar, desculpa interrompê-lo, eu queria mostrar aqui o livro para o pessoal, que é Iniciação à Vida Cristã e Pedagogia Catecumenal, que inclusive hoje está com um desconto especial de 15%, tá? Então, quem já sempre está aqui conosco nas lives sabe que tem que utilizar no cupom LivePaulos para obter esse desconto de 15%. É sobre esse livro que o padre vai falar agora. Muito bem. Então, ali a gente diz que a paróquia é um ponto de referência, é o abrigo para todos aqueles que estão em travessia, que estão caminhando, ou que estão fazendo o caminho de busca e de encontro com Jesus. Então,
esta é uma inspiração para a nossa conversa de hoje. A paróquia e a casa, portanto, a catequese e a família, são, de um modo muito especial, este lugar do encontro. Primeiro, do lugar de encontro entre as pessoas. Nós temos numa casa membros de uma família que se encontram diariamente. Neste momento que nós estamos vivendo, nesse tempo presente, se encontram dioturnamente. Tem muita gente que quase não se encontrava em casa, mas agora se vêem a todo tempo, não é? A casa passou a ser, para muitos, lugar do trabalho, lugar de estudo, lugar de lazer, lugar para um diálogo, uma conversa, um encontro especial nos lugares comunitários da casa. Isso é muito importante, que estão sendo novamente resgatados em muitas famílias. Então, se a casa é o lugar do encontro entre as pessoas, a comunidade, a igreja, a catequese também é encontro entre as pessoas e delas com Deus. Então, o primeiro aspecto importante que eu gostaria de destacar é esse. Todo o processo de interação, de integração e de acompanhamento das famílias passa por esse caminho, né? Passa por esta ideia que nós devemos ter, que estando na catequese ou estando em casa, nós estamos encontrando pessoas e fazendo acontecer esta mágica da vida, que é acolher o outro, que é se comunicar com o outro, que é se apresentar como de fato somos para aqueles com quem nós queremos continuar nesta caminhada, viver e conviver nessa caminhada. Então, isso é muito importante para a gente começar a nossa conversa, né? Paróquia e casa como lugar do encontro. Costumamos falar, também falamos que a família, ou a casa, é o lugar da reunião familiar. Olha que interessante. Também a igreja é um lugar e um ponto de referência desta família de Deus. Também é lugar de reunião da família, agora de uma família ampliada, não mais as famílias, cada uma na sua casa, ou representando as suas casas, mas na igreja ou na catequese, todas unidas, simbolizam, representam a grande família que é o povo de Deus. Então, de novo, a importância do encontro entre as pessoas e delas com Deus, que se dá em dois espaços muito específicos, na igreja, catequese, e na família. Agora, o que podemos trazer como um ponto comum entre esses dois espaços de referência para acontecer o encontro, a busca e o encontro entre as pessoas e Deus? É o amor que circula nesses dois espaços. Então, na família ou em casa, as pessoas se encontram porque sentem que são impulsionadas por esse amor que elas mesmas, aos poucos, ao longo de toda a vida, foram abraçando, desde o momento do seu nascimento, e isso vai acontecer até o dia da morte. Entre o nascimento e a morte existe o tempo, existe a história, e essa história é construída passo a passo, fortalecida, não é? Por esse amor que circula e que une e que estreita o laço familiar, que faz dar sentido ao vínculo familiar. Isso tudo também acontece, ou deveria acontecer, lá na igreja, lá na catequese, enquanto as pessoas estão se encontrando e conversando e se tornando amigas, íntimas, mais íntimas do próprio Senhor Jesus. Então, esse começo, eu gostaria de destacar isso para a gente continuar a nossa conversa. Então, só retomando, família e catequese, lugar de encontro, e também casa e paróquia, né, que o senhor comentou aqui conosco, como espaço para amadurecimento da fé. É isso, padre? Exatamente. É isso mesmo. E é muito importante que tanto os pais, ou a família, como os catequistas, nós sacerdotes, que todos se empenhem para que as pessoas, ao longo da sua própria vida, ou do seu crescimento, ou amadurecimento da fé, comecem a tentar perceber como se dá esse amor que se aproxima, que vem de Deus e que vem a nós, mas que se aproxima com sinais de Deus no tempo de Deus. Como que nós podemos sentir esse amor em nossa vida? E é claro que a gente vai entendendo que as crianças,
por exemplo, elas vão descobrindo esse Deus que é capaz de amar, esse Deus que é tão generoso no seu amor, esse Deus que se torna tão próximo e tão amigo como nosso Pai, como nosso irmão em Jesus, né? E como vida no Espírito que nos impulsiona, que nos caminha, com o amor que ele recebe em casa. Então, eu diria que o amor dos pais serve como um intérprete nesta relação entre Deus e o seu povo, né? E seus filhos. Então, nós vamos descobrindo o que é amar, amando, recebendo amor. Então, isso é muito importante, não é? Então, a catequese tem uma missão muito especial, ela apresenta, vamos dizer assim, ela proclama a boa notícia, a boa nova de Deus, revelando quem é esse Deus tão rico no seu amor, na sua misericórdia, e isso nós vamos descobrindo por esse amor que recebemos em casa, dos nossos pais, dos nossos familiares, das pessoas que cuidaram de nós desde o começo. Né? Certo. Padre, tem uma pergunta. A presença da família é sempre muito importante no desenvolvimento da criança, do adolescente, e na catequese também não é diferente, certo? Sim. Precisa dessa participação. Uhum. Eu costumo dizer assim, não dá para a gente agora mais pensar em responsabilidades específicas dos pais e dos catequistas sem uma interação entre essas duas instâncias ou duas referências tão importantes. Assim como os pais são importantes para o crescimento, o desenvolvimento humano e cristão de seus filhos, o catequista, a comunidade, não é? É também importante. Portanto, todos os documentos que agora apontam para o processo de iniciação à vida cristã vão dizer que família e comunidade se tornam sujeitos do processo. Então, não dá para caminhar isoladamente ou separadamente, né? Pais e família, ou melhor, família e comunidade precisam trabalhar juntas, são corresponsáveis, né? No amadurecimento, no crescimento da fé das crianças, adolescentes, jovens e adultos que nós temos em nossas comunidades. Mas é um desafio, né, padre? Porque a gente vê alguns relatos por aqui e a gente percebe que as catequistas colocam que é um grande desafio esse relacionamento, né, com o catequista. Como que eles podem aproximar? Como que pode ter uma relação mais estreita entre o catequista e a família, especialmente nesse momento, né? O grande desafio ele se dá por conta de que existe ainda uma certa resistência ao novo. E o novo sempre assusta, sempre vai trazer um certo desconforto, seja para nós, na igreja, como também para a família. Então, por um longo período de tempo, as famílias resistiam muito ao tempo. Então, era muito comum que as pessoas, ou que os pais, ou a mãe, quando vinha para inscrever seus filhos na catequese, elas tinham sempre duas perguntas já guardadinhas no bolso, né? Primeira pergunta, quando vai começar a catequese? E a segunda pergunta, quando vai acabar? Então, a primeira resistência era essa, não é? O tempo. É muito tempo. Eu nunca me esqueço de uma vez que uma mãe perguntou quanto tempo ele vai precisar ficar aqui? Ou seja, quase que parecia que a gente estava tirando o filho dela, né, da sua casa e trancando na igreja. Quanto tempo ele vai ficar aqui? Aí eu até brinquei e falei assim, olha, eu estou há mais de 40 anos, então não sei quanto tempo ele vai precisar. Ela disse, não, eu entendi, não, mas na verdade é isso, eles querem saber quando vai acabar logo o processo. Esse é um grande desafio, um primeiro, que é a resistência. O outro desafio assim, eu acho que a fragilidade do sagrado para essas famílias. Porque hoje nós estamos acolhendo, estamos acompanhando casais, jovens casais ou famílias que foram todos batizados, mas que foram pouco evangelizados. Então, eles têm pouco conhecimento ou nada
desse universo tão grande que é o sagrado, a relação com Deus, a descoberta de Deus na vida e a experiência de intimidade com Deus. Então, quando nós falamos em espiritualidade ou momentos de espiritualidade, me parece que às vezes fica muito distante a nossa linguagem ou a nossa prática na igreja em relação à linguagem e à prática em casa, porque temos esse segundo desafio, que é a fragilidade em relação ao sagrado. E a terceira, para mim, o terceiro desafio é que, hoje em dia, ainda, mesmo que agora a gente, de uma forma até, fomos forçados a parar um pouquinho, ainda os pais ou as famílias querem tudo de uma forma muito imediata. Então, nós também nos preocupamos nesse processo de iniciação à vida cristã, quando nós tratamos esta relação de um processo que é permanente. Então, por parte dos catequistas também tem essa grande dificuldade ou esse desafio, não é? De entender que precisamos respeitar o ritmo, o tempo de cada um, porque as coisas vão acontecendo à medida em que vão amadurecendo nesse processo de crescimento de fé, né? De desenvolvimento da fé. Então, esses três desafios, eu acho que apontam para nós um grande caminho, um novo começo, ou uma novidade, vamos dizer assim, para o novo tempo que está se aproximando, né? Padre, e o que o senhor sugere para aproximar para os catequistas, né, para haver essa ação de aproximar pais junto à catequese? Porque hoje há muito essa busca apenas dos sacramentos, primeira Eucaristia, o crisma, e não é só isso, a gente sabe que tem muito mais. O que o senhor sugere para os catequistas? Olha, eu acho assim, não existe outro caminho senão se tornar cada vez mais próximo e enxergar a família com um olhar um pouco mais misericordioso, um olhar de compaixão. É muito importante que o catequista consiga olhar para as famílias hoje da comunidade e perceber quais são, de fato, as suas limitações, as suas fragilidades, quais são as suas dificuldades, para que ele possa se aproximar e se apresentar como um amigo de caminhada, como um amigo que também é peregrino ao longo desse processo, ao longo desse caminho, né? É muito importante que o catequista perceba qual é a motivação que aquela família traz, por que ela trouxe aquele filho, seja criança, adolescente ou jovem, para a igreja, por que ela quer que o seu filho comece a dar passos nesse caminho de encontro com Jesus na nossa comunidade. Então, eu não posso olhar de fora como quem pensa assim, puxa, por que ainda eles não sabem? Por que não sabem rezar? Por que não querem participar? Por que não têm vontade? Porque se a gente começa a ampliar demais o nosso olhar para o problema, a gente não vai enxergar um novo horizonte de possibilidades, né? Quanto mais a gente se fecha num desafio, num problema, a gente se distancia das possibilidades, se distancia das oportunidades que nós temos. E esta, para mim, é a maior possibilidade que temos agora. Aproveitar este tempo e olhar para as nossas famílias com um olhar mais generoso, mais disponível para o encontro, para a proximidade entre nós. Olha só, e tem Padre, família... tem alguns já comentários... Oi? Desculpa, Cleo, pode falar. Pode falar. Não, eu ia acrescentar que tem muitas famílias, padre, assim, que não observa essa proximidade do catequista, e o catequista, por sua vez, ele diz assim, olha, eu já tentei por várias vezes se aproximar da família e eu não tenho retorno, né? Então, o que o senhor acha sobre isso? A gente tem que parar aí no caminho, tem que tentar mais uma vez, de aproximar os pais, o que o senhor sugere também? Eu acho assim que a gente tem que estar sempre repensando o nosso modo de agir, sempre reavaliando, vamos dizer assim, não é? Porque desistir nunca, desistir jamais, não é? Quando Pedro perguntou para Jesus,
Então, até quantas vezes eu vou perdoar? Até 7 vezes? Tá bom? Quando eu chegar na 7ª vez, eu posso parar? Jesus disse, não. Você vai perdoar, é preciso perdoar até 70 vezes 7. Ou seja, não dá para a gente pensar que já alcançamos tudo aquilo que a gente queria. E também não dá para a gente pensar que, já que está tão difícil, então vamos deixar para trás. Não, vamos continuar investindo, vamos continuar insistindo, porque quanto mais eu mostro que estou disponível para ele, muito mais fácil desses pais ou dessas famílias sentirem o acolhimento, que, na verdade, é a grande falha, vamos dizer assim, no nosso processo. Eu costumo dizer que nós estamos pecando nas duas extremidades, no acolhimento e no acompanhamento. Então, nós estamos muito presentes ao longo do processo, mas não estamos acolhendo tão bem e também não estamos acompanhando tão bem. Mas não é impossível. A gente pode corrigir, a gente pode melhorar e refazer a nossa ação catequética a todo instante, a todo momento, né? Perfeito. Roberto, acho que ia fazer uma pergunta. Oi. Não, na verdade, eu quero colocar aqui as perguntas dos internautas. Já tem muita gente aqui fazendo alguns comentários e também perguntando. E aí, eu queria transmitir para o senhor, né? Maria José está dizendo, os catequistas precisam do apoio dos párocos, porque não têm autonomia para fazer uma catequese familiar com encontros com pais também. Certo. Michele, sou catequista desenvolvemos a catequese familiar na paróquia, onde ensinamos os pais a evangelizar seus filhos, mas percebo que, mesmo ensinando os pais, algumas crianças relatam que não tem tempo para perder, que os pais não têm tempo para perder. Então, eu acabo precisando desenvolver mais o tema com as crianças e, por conta do pouco tempo, envolvê-los na espiritualidade, fica um pouco comprometido. A Carla Teixeira, a acolhida das famílias é fundamental para o processo de conversão. Muitos pais são batizados, mas não foram evangelizados. Com a pandemia, conseguimos abrir a possibilidade para a conversão e catequese permanente, não mais a de catequese de manutenção de sacramentos. O senhor quer... Padre, tem muito mais comentários. O senhor quer falar alguma coisa sobre esses? Eu poderia dizer alguma coisinha aqui, então. Primeiro, dizer que, assim... Esse tempo de pandemia, de fato, está nos provocando ou nos impulsionando para entrar nas casas quase que sem pedir licença, né? Então, eu tenho percebido, a gente acompanha um pouco, a catequese em muitos lugares, como foi dito aí agora, né? Ela tem buscado por esse caminho, não parar o processo, mas entrar nas casas, e os encontros estão continuando, os catequistas estão encontrando os seus catequizandos e as famílias de modo, assim, de forma virtual, mas não pararam o processo. Primeiro, isso é muito importante, que a gente tenha consiga entrar nessas casas e dar continuidade para mostrar o quanto a catequese é importante para nós e o quanto nós abraçamos esta causa ou esta missão de caminhar juntos. Outra questão que você colocou foi a importância de despertar nas comunidades esta catequese familiar. É muito importante. Gente, não cabe mais aquele modelo antigo em que os pais traziam ou mandavam seus filhos para a igreja, mas não queriam estar com eles lá, ou não querem estar com eles lá. Então, como a gente vai derrubar essa barreira? Como é que a gente pode avançar nesse sentido? Então, aqui, eu ouvi certa vez, não me lembro mais onde nem quando, uma frase que dizia assim, que as nossas palavras têm que passar do estágio do sermão para uma canção. Então, eu acho que a gente tem que transformar a nossa catequese, muito mais do que um sermão, numa canção, para que ela seja agradável, para que ela seja atraente, para que ela consiga, de fato, trazer essas famílias para a comunidade, ou, pelo menos, os que estão mais disponíveis, que se empenham
sejam acolhidos e sejam, como é que eu diria? Me fugiu agora a palavra. Sejam trazidos para mais perto e sejam aproveitados no processo, né? Que eles sejam, assim, atuantes, não espectadores, mas atuantes no processo. E logo lá no comecinho, você falou de uma questão que também é muito desafiadora e que eu sei que todos os catequistas sempre vão destacar, que é a importância da participação de nós padres no processo, né? O pároco, a presença do pároco. É como numa casa, não dá para entender uma família cujo pai se faz ausente. Alguma coisa fica frágil naquela casa. A família fica desprovida de atenção, de carinho, de afeto, de amor, assim também é a comunidade, ou é a catequese. Se os catequistas precisam se ocupar o tempo todo com o seu trabalho e com essa linda missão que tem, mas não tem a parceria ou o Acho que travou um pouquinho. Travou? Eu acho que o padre acabou caindo, mas ele já está retornando. Ele já vai retornar. Bom, enquanto isso, eu quero dar mais uma vez as boas-vindas para vocês. Maria de Galileia, Melo Ferreira Melo está por aqui, da Diocese Santa Maria Mãe de Deus. O padre já está retornando. Ah, voltei. Voltou. Quer continuar, padre? Sim. Só para concluir, então, aquele pensamento, né? Sim. Que, então, assim como o pai ou a mãe são figuras tão importantes na família e não podem se ausentar e nem se omitir do seu papel e da sua missão, também nós, sacerdotes, párocos, não podemos fugir desse trabalho, dessa nossa missão, mas aonde isso acontece, eu aqui quero desafiar os catequistas, se você tem essa dificuldade, se você tem esse desafio pela frente, ame mais ainda o seu pároco, não é? E faça com que ele sinta esse seu amor por ele, que aí, quem sabe, você consiga se aproximar, motivar e animar, porque muitas vezes eu sei que temos muitos irmãos que querem sim fazer melhor, mas nem sempre nós acertamos, nem sempre nós sabemos, de fato, qual o caminho, né? Ou como fazer. Então, eu acho que a gente precisa desse apoio e dessa ajuda de vocês, catequistas, que são mensageiros do amor, que são mestres nisso. Tá bom? Ame os seus párocos, que coisa linda. O padre, tem uma outra questão aqui que eu achei bem interessante, já que o senhor, na fala do senhor, o senhor também tocou na questão de acolhimento. A Rita Baldin, ela coloca assim: Padre Paulo, no projeto Catequese de Inspiração Catecumenal, neste caminho de uma igreja de portas abertas, igreja como casa, casa que acolhe, como acolher as famílias, aí ela coloca em destaque todas as famílias, onde tem muita exclusão, preconceitos, muitos sem até mesmo conhecer a encíclica do Papa Francisco, Amoris Laetitiae, e com uma pastoral familiar que ainda só se fecha em casais. Certo. Bom, esse é uma questão muito delicada, mas é muito importante que a gente converse um pouquinho agora, não é? Também na terapia familiar, a gente encontra diferentes realidades, e tudo é muito desafiador para nós. Não é diferente na igreja. Nós estamos diante de um quadro, de uma realidade completamente nova e, ao mesmo tempo, desafiadora. Eu devo procurar, como catequista, ou como responsável pela catequese, olhar para a família e acolher a família como ela é, não como eu desejo, não como eu espero. Então, eu acho que aqui a inspiração catecumenal também nos ajuda, à luz da pedagogia de Jesus, a entender como deve ser esse processo de acolhimento. Jesus nunca mudou ninguém para se aproximar da pessoa. Jesus nunca pensou que alguém poderia ser diferente antes dele se aproximar para falar ou para acolher. Ele acolhia, ele falava,
Por vezes ele até se oferecia para ir na casa, como fez com Zaqueu, né? Desce da árvore que eu devo estar com você na sua casa, para depois mudar as pessoas. Então, a palavra, o gesto, são elementos importantes, fundamentais para a renovação, transformação, conversão, mudança das pessoas, mas não antes a minha ideia, o meu conceito ou o meu desejo. Por isso, quando a gente coloca o preconceito antes de tudo, aí a gente levanta um muro e nos separamos e nos afastamos das pessoas. Essa é uma questão importante. A outra é que não importa como vem esta família até nós, não importa como ela está vivendo com as suas fragilidades ou com as suas características que são próprias, porque cada família ela é única, não é? É um sistema complexo, é aberto para o mundo, mas ele é complexo. Mas eu diria que não importa como elas chegam, mas o que nós temos diante de nós são pessoas. É um ser humano. E é um ser humano que está ali se dispondo ou se apresentando para crescer mais como ser humano e como cristãos. Então, antes de qualificar a família ou de excluir ou rotular, eu preciso entender que cada família vem a nós como pessoas que vêm ao encontro do Senhor. O senhor comentou agora sobre terapia familiar e o Ney Guimarães, ele está pedindo para o senhor falar um pouco sobre terapia sistêmica. Ah, tá. Puxa, seria demais outra live. Assim, eu até insisto, porque ele já colocou umas 2, 3 vezes aqui pedindo para o senhor falar um pouco sobre terapia sistêmica. Então, acho que a gente pode só dar uma passada Ney, né? rápida. Ney Guimarães. Ney Guimarães. Então, só para simplificar um pouquinho, para entender, então, o que significa esse acompanhamento ou essa terapia familiar sistêmica. É olhar para o sistema familiar e perceber que essa estrutura, ela precisa buscar dia a dia uma sintonia entre os membros e uma harmonia, vamos dizer assim, familiar, para que possam viver de verdade uma relação saudável e possível entre os membros daquela família. Tem um princípio que nós entendemos assim: quando um membro, uma pessoa adoece, toda a família adoece. Quando um membro se cura, todos se curam. Então, é muito importante que a gente olhe para a família de uma forma mais abrangente e entenda esse sistema familiar, por isso essa visão sistêmica, não é? Como um conjunto onde cada um é importante como parte, mas como parte que completa o todo, não é? Não está separado do todo, mas ele completa o todo, ele faz parte, ele traduz o que é o todo, o que é a família. Então, por um membro da família, nós conseguimos entender a dinâmica, não é? Daquela casa, daquela família, mas para que isso seja resolvido, por exemplo, quando uma questão é muito pontual sobre uma pessoa, sobre um membro da família, é importante que a gente acolha e entenda todo o sistema, que eu digo é aberto porque ele está disponível para mudanças, para alteração, mas ele é muito complexo. Complexo porque nós temos num sistema familiar diferentes relacionamentos ou instâncias de relacionamento. Temos o conjugal, não é? Temos o parental, que são os pais, primeiro a relação conjugal, depois a relação como pais, a relação filial e a relação fraternal. Então, olha, são diferentes relações num único sistema. Por isso, a gente diz que é tão complexo. É isso, mais ou menos, para dizer muito rapidinho, ou como a gente olha para a família com esta visão sistêmica, mais aberta, mais abrangente. O padre, e qual a responsabilidade dos pais? Muito se fala dos catequistas, né? Os catequistas recebem as crianças na catequese, muitas vezes as crianças não sabem rezar, e aí muitas vezes o catequista pensa, mas qual que é a responsabilidade? É só do catequista?
Qual o papel dos pais nesse processo de evangelização? Aqui a gente tem que deixar sempre muito bem claro que existe uma corresponsabilidade. Sim. Um complementa o que o outro consegue trabalhar ou consegue fazer. Então, na catequese, se complementa aquilo que foi recebido em casa. Agora, se não foi recebido em casa, tem um porquê. Então, aquilo que eu já disse anteriormente, ou a fragilidade religiosa, ou os desafios que a família enfrenta e que não conseguiram dar continuidade ao processo de evangelização, não é? Então, agora, se isso não se consegue fazer em casa, a catequese está para isso, né? Eu acho que a gente tem que complementar, a gente tem que ampliar, vamos dizer assim, o conhecimento sobre Deus e sobre as coisas de Deus, sem julgamento. Fica mais leve, porque, assim, alguma coisa aconteceu que travou esse processo. Os pais, eles têm uma responsabilidade como coautores da vida. Olha que lindo, Deus deu essa possibilidade aos casais, às famílias, de se tornarem coautoras da vida, porque ela gera, ela cria e ela educa, da concepção até a morte natural. Então, a família tem uma responsabilidade, uma missão muito linda. Agora, quando se fala em educação religiosa, ou em educação da fé, fica frágil para a família quando eles, voltando àquela questão, né? Quando eles não foram tão bem evangelizados, ou quase nada evangelizados. Por isso, eles buscam a igreja, para que aquela comunidade de vida e amor se torne também uma comunidade de fé, precisa desse suporte que é a catequese. Né? Só para concluir mais uma coisinha que me veio agora. Se a família precisa desse suporte, então nós temos que ser esse suporte, né? Suportar esse desafio, suportar essa dificuldade, se tornar suporte para que as famílias consigam encontrar o seu lugar nesse processo. Perfeito. E como oferecer uma catequese permanente, não só para os catequizandos, mas para a família também? Às vezes a criança ela recebe o sacramento, participa, mas os pais não participam. Como acolher? Sim. A gente precisa entender que também o desenvolvimento religioso, ele se dá na vida do ser humano também passando por alguns estágios, ou algumas etapas que são próprias da nossa condição humana, da nossa realidade, vamos dizer assim. Eu costumo dizer, e quem já foi meu aluno, se tiver alguém por aí, ou se me encontrou já em alguma palestra, eu já repeti isso muitas vezes. O horizonte religioso, ou despertar religioso, ele precisa necessariamente passar por 4 estágios. O primeiro, são 4 Ds, para ficar mais fácil. O primeiro é o da descoberta, segundo é do discernimento, o terceiro é da decisão, e o quarto é do discipulado. Então, se uma pessoa consegue passar por esses 4 estágios, descoberta, discernimento, decisão e discipulado, ela vai ser capaz de encantar, de acompanhar, de motivar os outros que sejam filhos ou sejam catequizandos. Se alguma coisa não aconteceu ou está difícil de acontecer, é porque talvez o pai, a mãe ou o catequista também, não é? Está parado um pouquinho em algum estágio em algum desses estágios. Ele precisa avançar também. Então, a catequese permanente, ela requer esse processo, não é? Que passemos por esse processo. Então, não dá para eu chegar na comunidade, por exemplo, e dizer, bom, agora eu já faço parte dessa igreja, então agora eu vou ser um discípulo missionário como o Papa está pedindo. E aí eu me apresento para fazer tudo o que é necessário e me ofereço para todos os serviços, mas com o passar do tempo eu vou percebendo que eu não tenho suporte para isso, porque me faltou descoberta, discernimento e decisão. Eu quero já assumir o discipulado sem ter passado pelos outros estágios. Não vai funcionar. Então, catequese permanente
depende de todo esse processo, requer todo esse processo. Então, o catequista não pode se espantar ou se entristecer quando os seus catequizandos recebem os sacramentos e depois acabam se afastando um pouquinho da igreja. Tudo tem o seu tempo. E o tempo da volta acontece de uma forma misteriosa. Puxa vida, eu sou padre há 32 anos, mas eu também fugi depois da catequese. Eu também me afastei um pouquinho, porque eu estava vivendo aquilo que era próprio da minha adolescência. E na adolescência tem aquele momento todo de discernimento. Eu preciso discernir melhor o meu caminho, o meu chamado, a minha comunidade, a minha família. Mas depois, quando eu voltei, aí Deus me laçou e eu fiquei de vez, né? Então, é assim que acontece, né? Tem alguma outra pergunta? Vamos ver se eu aprendi a lição de casa. Os 4 Ds. Descoberta, discernimento, decisão e discipulado, né? Mesmo porque, padre, eu acho que não tem herança melhor do que a gente deixar para os nossos filhos, né? Esse ensinamento da fé. Que a gente aprende com os nossos pais ou com os nossos avós, e essa confiança que a gente desde pequeno tem em Deus, a gente leva para a vida toda. Se você aprende quando criança, fica enraizado, né? Sim, sim. E aí eu trouxe até aqui dentro disso que o senhor está falando, eu trouxe aqui um trecho do novo Diretório para a Catequese, sim, que fala especialmente sobre esse cuidado que os pais devem ter, mas que também a comunidade, os catequistas devem ter com os pais, né? Ele sugere uma catequese para os pais. Eu posso ler um trechinho aqui? Pode. Por isso, esse aqui está quase no final, acho que é do número... Aqui, é número 227 do documento. Por isso, é necessário que a comunidade cristã preste uma atenção especial aos genitores, através de contatos pessoais, encontros, cursos e também mediante uma catequese para adultos, dirigida aos pais. Se deve ajudá-los a assumir a tarefa, hoje particularmente delicada, de educar os seus filhos na fé. Isso se mostra ainda mais urgente nos locais onde a legislação não permite ou torna difícil uma livre educação na fé. Nesses casos, a igreja doméstica é praticamente o único ambiente no qual crianças e jovens podem receber uma autêntica catequese. Exatamente, é isso mesmo. O quanto é importante a gente, nós que temos acesso aos documentos e temos acesso a essa informação e, ao mesmo tempo, esta formação, como que a gente pode traduzir isso para as famílias que não têm acesso a esses documentos? Os pais não têm em mãos esses textos, esses documentos que são próprios da catequese. Então, nós, catequistas, sacerdotes, temos que nos colocar a serviço como intérpretes do que a igreja está falando, do que a igreja está trazendo como novidade e que vai ser bom para eles, que vai ajudá-los a encontrar o sentido da vida como família e como participantes da comunidade. Eu acho que isso tudo ajuda também a resgatar aquela verdade sobre a família como santuário da vida. Então, eu acho que é tão oportuno esse momento agora que nós estamos vivendo, quando estamos nos sentindo ameaçados. Olha que a pandemia tem provocado a ciência, tem provocado a economia, tem provocado o social e até mesmo a igreja. Tem nos desafiado, vamos dizer assim, para nos mostrar que precisamos parar para rever melhor o que nós entendemos e como nós vivemos a própria vida, não é? Que bom, por exemplo, você ter destacado isso, e tem outro parágrafo ali que vai continuar naquela reflexão de como precisamos melhor acolher as famílias que estão passando até por uma carência ou uma necessidade de atenção maior, né? E que a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Padre, e na prática, no cenário pós-pandemia, o que a gente poderia fazer para acolher as famílias? Eu digo em termos de missas, encontro, quais são as ideias? O que a gente poderia fazer?
Tá todo mundo esperando voltar ao normal, né? E eu já me convenci de que a gente não vai mais voltar ao normal, né? Nós estamos, assim, nos preparando para caminhar em busca de uma normalidade, mas aquilo que era para nós novo não será mais. Nada será como antes, né? Tudo será muito novo. O nosso modo de agir também deverá ser novo. A forma como vamos trabalhar na catequese, vamos acolher as famílias, tudo vai passar por uma mudança. Eu acho que estamos vivendo este tempo, ou este processo de modificação, ou de mudança para o novo que está tão próximo, ou que está por vir. Quanto às missas e os encontros, eu acho que quando voltar para que a abertura, para que o público, para que os fiéis possam participar da Eucaristia, da missa, e para que as famílias, as crianças possam voltar para a catequese, eu acho que o encontro, de novo, vai acontecer. E acho que a gente vai valorizar muito mais a importância desse momento do encontro entre as pessoas. Porque, na verdade, a gente sentiu muita falta, né? Nossa, para nós, eu acho que para você, catequista, mas para nós, sacerdotes, também, celebrar por muito tempo, sozinho, ou com a igreja vazia, depois agora com um pequeno grupo, a gente sente muita saudade da comunidade. Eu, aos domingos, quando celebro, que eu olho para os bancos e vejo aqueles bancos vazios, eu chego até a imaginar quem é que estaria sentado aqui, quem é que estaria sentado ali, porque as pessoas sentam sempre nos mesmos lugares, né? Então, quase que eu já decorei quem senta em qual lugar na igreja, né? Mas quando voltar, eu acho que a gente vai ter que apresentar um novo modo, né? De acolhimento, de acompanhamento dessas famílias todas. Mas vamos tentar e vamos nos preparar para fazer festa depois, né? Que o encontro seja ainda mais valorizado, né? Que o encontro seja mais celebrativo, que o encontro seja mais festivo. Eu acho que a gente está aprendendo com esse recurso agora virtual que o encontro de catequese ele precisa urgentemente deixar de ser ou se afastar o quanto pode daquele modelo formal, escolar, não é? A gente precisa, então, tornar ainda mais festivo ou celebrativo o nosso encontro. Essa vai ser, para mim, a grande novidade para a volta. Que bacana. E sobre essa realidade que a gente está vivendo, diante de tantos desafios, como o senhor, na verdade, observa o cenário da catequese? No Brasil hoje. Isso. O atual cenário. Eu acho que nós estamos vivendo, assim, olhando para as portas que estão se abrindo, e várias portas estão se abrindo. Uma delas é como motivar as pessoas para a escuta orante de Deus. Nós estamos num tempo de introspecção, de silêncio. Nós estamos percebendo o quanto é importante este tempo, esse momento de silêncio, mas não pode ser um tempo de omissão. É um tempo de silêncio, mas ele precisa ser um silêncio ativo, um silêncio que me leva a escutar a voz de Deus. Então, esta é uma porta que está entreaberta neste grande cenário da catequese do Brasil. Levar as pessoas para essa experiência e prática, não é? Da leitura e da escuta orante da palavra de Deus. Uma outra porta é uma interpretação da palavra no sentido de encontrar os aspectos mais libertadores que temos no texto bíblico, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Primeiro e Segundo Testamento. Portanto, o que esta mensagem do Evangelho traz como proposta de libertação, porque a catequese, para mim, é um espaço de libertação. Ninguém pode sair de um encontro de catequese da mesma forma como chegou ou como entrou. Se a gente não sai diferente, se a gente não sai pensando diferente, alguma coisa faltou. Então, esta é uma outra porta que está entreaberta, não é? A leitura ou o acolhimento da palavra. E como nós vamos usar a palavra na catequese.
E uma terceira porta seria buscar as diferentes alternativas ou mecanismos que nós temos, recursos que nós temos, para deixar o encontro mais... para elaborar um encontro de forma mais criativa. Eu acho que vamos superar um pouco aquela limitação nossa para um texto nas mãos, um manual, um roteiro escrito. Eu acho que o encontro ele precisa ser mais completo no diálogo, na roda, na conversa, na espontaneidade, na oração que surge a partir daquele momento, na espiritualidade que brota por conta daquele encontro. Eu acho que essa espontaneidade que a gente precisa trazer, e esse cenário da catequese me leva a perceber essas portas aí que estão, para mim, entreabertas. Eu acho que vai ter uma hora que a gente vai ter que abrir de vez e se jogar. Encarar. Encarar, isso mesmo. Tem alguma outra questão? Na verdade, a gente já está chegando ao fim, né, Roberto? Eu só quero fazer aqui uma observação. Essa criatividade vai ter que existir mesmo, e a Rita Baldin, ela está mostrando, ela lembrou aqui, né, que nós teremos muitas famílias feridas, machucadas em todos os sentidos, famílias que tiveram perdas de vidas, falta de emprego. Teremos que ser muito acolhedoras, mais humanos. Certo. É isso mesmo, né, Padre? Exatamente. Eu acho que nós vamos ter que, se a gente não pode voltar ao normal, precisamos voltar melhores. Então, este é um compromisso que nós devemos assumir. Eu já acompanho há 4 anos um trabalho por conta da terapia familiar, agora 2 grupos, mas antes era um grupo, de terapia comunitária do perdão. É um trabalho que eu assumi e que eu tenho acompanhado pessoas que mensalmente nós nos reunimos, nos encontramos para entender melhor esse processo e o quanto o perdão ele é libertador, não é? O quanto o perdão nos faz sermos pessoas melhores para o mundo, porque vamos descobrindo que precisamos ser melhores com a gente, né? Então, esse trabalho, eu posso fazer uma propaganda, uma divulgaçãozinha rapidinha? Sim, pode. Então, se alguém quiser acompanhar esse trabalho, tem no Facebook uma página que se chama Terapia do Perdão Cordes. Terapia do Perdão Cordes. Vai ser uma alegria tê-los lá, uma alegria acolher a quem quiser participar. Esse é um grupo que que eu acompanho, e que ali eu vou passando todas as meus pensamentos que aos poucos vão se tornando nossos, né? Mas, na verdade, com o objetivo de fato, nos tornarmos pessoas melhores. Isso que a Rita falou é muito importante, muito importante. Padre, o senhor gostaria de deixar mais alguma ideia, alguma mensagem, algo que a gente não considerou nas perguntas? Eu só gostaria de dizer assim que, embora a gente ainda esteja vivendo, ou praticamente todos, né, nesse isolamento social, nós todos precisamos ampliar, assim, com bastante alegria, mas com muita esperança, todas as nossas possibilidades de comunicação. Então, nós precisamos aprender e investir neste sistema de comunicação, seja virtual ou seja presencial. A gente vai ter que melhorar a nossa comunicação em vista do crescimento humano e religioso, espiritual. Então, eu espero, é isso que eu desejo, que cada um se torne um instrumento de Deus nesse mundo, como catequista, como sacerdote, como agente de pastoral, como pai, como mãe, como família, que cada um possa se apresentar com um coração aberto para essas possibilidades. E quanto mais nós nos colocarmos a serviço do outro, nós vamos descobrindo o quanto esse amor de Deus tem feito efeito na nossa vida. É isso que eu queria deixar como mensagem e agradecer essa oportunidade. Agradecer a Paulo, a vocês, meninas, e a toda a equipe
que me orientou e que está me acompanhando, e agradecer mesmo, porque hoje é um dia de alegria para nós. Hoje é o dia que a igreja celebra a memória de São Maximiliano Kolbe, um sacerdote que deu a sua vida tão cedo. Ele tinha apenas 47 anos. E o ano que vem já vão se passar 80 anos do seu martírio. E ele, este sacerdote, com a sua vida, ele pôde comunicar a presença de Deus. E ele foi reconhecido como mártir da caridade. Então, eu acho que a gente tem muito por fazer. Que a gente aprenda com todos esses santos e santas de Deus e que a gente consiga cumprir bem a nossa missão. Depois de passar pela descoberta, decisão... discernimento... Descoberta, isso, discernimento, decisão e discipulado. Isso mesmo. E discipulado. Outra mensagem muito importante, já que a gente está falando de família aqui, muito importante que ficou para mim, é olhar a família como ela é, e não como eu a vejo. Eu acho que essa frase quebra um pouco, né, alguns preconceitos, alguns tabus, então eu tenho que olhar como ela é e acolher como ela é, né, padre? Como ela é, isso. E trabalhar essa realidade a partir daquilo que chega, daquilo que é, né? Padre, eu queria até pedir uma bênção para o senhor antes da gente encerrar, mas antes desse momento eu queria dar alguns recadinhos, pode ser? Pode, claro. Pode. Então, ó, esse é o nosso momento final do nosso ciclo de lives sobre catequese, mas, como é tradição na Paulus, o simpósio catequese, então eu já quero anunciar aqui para vocês que nós teremos, sim, o 4º simpósio Paulus de catequese, tá? Então vai ser um encontro, eu vou passar a data para vocês, então a gente não encerra os nossos trabalhos aqui, tá bem, gente? A data vai ser no dia 19 de setembro, é um sábado, vai ser um encontro online também, um encontro virtual pelas redes sociais da Paulus. Vamos transmitir ao vivo pelo Facebook e YouTube simultaneamente. O tema central desse encontro vai ser Desafios da Catequese na Atualidade. Esse é o tema central e nós vamos ter, então, 2 palestras, né, nesse dia. A primeira, o tema será Diretório para a Catequese, Guia Seguro para o Nosso Tempo, e o palestrante será o Altieres dos Santos, que é o nosso consultor de catequese na Paulus, tá? A segunda palestra, Catequese Hoje, Medos e Mídia, com o padre Vanildo de Paiva. Então, gente, já anota aí na agenda, dia 19 de setembro, é um sábado, às 14 horas, mais um dia de formação para todos vocês, tá bom? E semana que vem, nós temos, então, uma semana especial, que nós esperamos, então, a presença de vocês aqui também no nosso encontro virtual. Eu tô com o meu catequizando aqui, olha, no meio da live, pensa. Então, nós teremos uma semana especial, teremos 3 lives nesse dia, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês as datas também. Dia 19 de agosto, é uma quarta-feira, o tema dessa live vai ser Relíquias Sagradas dos Tempos Bíblicos à Era Digital. É o tema, deixa eu ver se eu consigo enquadrar, desse livro aqui. Gente, é um livro muito bacana. O autor que vai participar, esse livro, ele na verdade foi lançado por 2 autores, que é o Fábio Tucci Fará e também o Carlos Evaristo. O Carlos Evaristo, ele vai estar aqui com a gente, é ele quem vai estar nessa live, ele vai falar diretamente de Portugal, de um oratório com um dos maiores acervos de relíquias fora do Vaticano, padre. E aí, a gente está falando de relíquias desde a Arca da Aliança até o Santo Graal, e vamos passar por várias outras. Algumas ele vai mostrar aqui para a gente, tá? Só para resumir um pouquinho sobre esse livro, esses autores, o Carlos Evaristo e o Fábio Tucci, eles passaram as últimas décadas investigando as relíquias mais emblemáticas da cristandade. Então, eles conseguiram, com acesso restrito a manuscritos raros e a objetos trancados a 7 chaves,
E eles trazem nesse livro, pela primeira vez, pesquisas inéditas desses dois especialistas, tá? Chegam, então, aos leitores da Paulus, e aí vocês vão saber um pouquinho mais sobre as relíquias sagradas. Também teremos duas lives no dia 20, a primeira às 14h30, você que gosta de patrística, você que tem interesse em aprender um pouco mais sobre a patrística, teremos introdução à patrística no dia 20, às 14h30, com Dom Edson Oriolo. Então, às 14h30. Já às 16 horas, temos o tema Fé Cristã, Místicas Modernas da Igreja. A convidada é a nossa teóloga Maria Clara Bingemer. Nós já temos, eu acabei de receber uma mensagem aqui, que nós já temos a programação para mostrar aqui para todos vocês, tá? Então, tudo isso para dizer que a Paulus não para, a gente está sempre produzindo conteúdos muito importantes para a formação de todos vocês, a gente coloca aí lançamentos, propostas em primeira mão mesmo, tá aí, gente, já vai ser divulgado, tá? Nas nossas redes sociais, então, se você não conseguiu anotar aqui comigo agora, não tem problema, você vai conseguir acompanhar pelas redes sociais essa programação. Dia 19 de agosto, Relíquias Sagradas. Dia 20, duas lives, a primeira às 14h30, Introdução à Patrística com Dom Edson Oriolo, e a segunda, Fé Cristã, Místicas Modernas da Igreja. Padre, agora a sua bênção. Opa! Então, para encerrar, não podia ser diferente, como eu lembrei, hoje é a memória de São Maximiliano Kolbe, nós vamos pedir a sua intercessão, mas também, de um modo muito carinhoso, muito especial, pedir que a Virgem Maria, a quem ele tanto amou, nos acompanhe, então, neste momento, nesta missão, abençoe o trabalho de vocês e a dedicação de vocês nesse trabalho, nesse projeto e nesses outros projetos que virão. Então, vamos pedir à Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, a Virgem do Silêncio e do Serviço, que nos interceda a Jesus por nós, interceda a Deus por todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Fiquem bem, fiquem em paz. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, Padre. Em nome da Paulus, muito obrigada por encerrar esse momento tão especial, com tanta riqueza em fé, em espiritualidade, em conteúdo para todos nós, tá? Quero agradecer também todos que ficaram aqui conosco, que participaram, que partilharam, que contaram as suas histórias, que trocaram aí informação entre vocês. Às vezes a gente não consegue incluir todas as perguntas, porque o nosso tempo ele é restrito, mas a nossa gratidão a todos vocês. Não esqueçam de curtir a página aqui no Facebook da Paulus e de nos seguir em todas as nossas redes, YouTube, Instagram. Será uma alegria ter vocês em todas as nossas programações. Obrigada, Cleane. Eu que agradeço, Roberta. Um abraço a todos os catequistas. Vamos firmes aí, né, na evangelização, né, Padre? A gente não pode parar. Isso, continue em frente, vamos seguindo. Isso aí. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.